Fala, André, como é que você tá, cara? Pô, tudo ótimo. Porra, muito bem, cara, bem-vindo, cara. Quanto tempo, bom te ver. Bom te ver também. E aí, cara, conta pra galera, obrigado pelo teu tempo, primeiro de tudo, né, cara? Conta pra galera, de onde você é, cara, onde você estuda. Tá, eu faço engenharia civil na PUC aqui de Curitiba. Legal. Tive uma experiência no boutique de M&A por um ano e meio. E daí passou um tempo, eu foquei na faculdade no último ano. Daí eu fiz o Immersion junto com você e com o Marcos. Aprendi Lembro. várias coisas interessantes, assim como me portar em reuniões, como Sim. fazer uma apresentação no PowerPoint, como fazer modelagem financeira, né? E daí acabou surgindo uma oportunidade em uma empresa bem boa aqui de Curitiba, na área de M&A. E, cara, tenho gostado bastante, tenho aprendido bastante lá. Assim, a Caramba. equipe é muito boa. Assim, eu já estou participando de alguns deals, alguns mandatos. Cara, vamos por partes aí, então. Curitiba e engenheiro civil, você falou? Engenharia civil, aham. Caramba, engenheiro civil. Então, assim, você nunca tinha visto finanças, contabilidade, valuation na faculdade. Não, na faculdade não. Eu vi algumas coisas assim bem básicas e algumas matérias da faculdade. Você estudou na Uhum. PUC aqui de Curitiba, fez Sim, engenharia também, sabe que ali é bem, a parte de finanças é bem básica, bem mas assim, básico. eu sempre corri atrás, né? Eu acabei conhecendo vocês, fazendo o curso, Uhum. também sempre fui atrás de livros, Estudava já. sim, tanto português quanto inglês, Legal. sempre buscando, assim, o conhecimento mesmo, e também sempre aprendi sempre a estar conversando com a galera do mercado financeiro de São Paulo. Uhum. Mesmo estando em Curitiba, eu vejo que hoje muitas pessoas são bem abertas à mensagem do LinkedIn. Assim, eu já fiz isso com várias pessoas, até pessoas grandes, assim, que são sócios de alguns bancos muito Topam grandes de São bater Paulo. papo, Sim, tomo bater papo, tomar um café, e ajudar. alguns até viraram meus amigos, e é sempre através de um. Por exemplo, eu fiz uma amizade com um amigo meu lá de um banco que era do setor de varejo. Só que ele me Aham. apresentou para a galera do setor de infraestrutura. Eu já virei amigo do Caramba. cara da infraestrutura. E daí, E e foi você assim. trabalha hoje com infra também, né? Então aí tem toda a conexão. E daí, mesmo estando numa empresa, às vezes eles não custam em ajudar alguém que é mais novo, eu percebo isso, sabe? E isso eu acho bem legal também. Parece que o mercado financeiro é uma área bem unida, porque as pessoas que, tipo, hoje tem uns 30 e poucos anos, Já quando ele passaram. tinha 20 e poucos, eles também queriam essa ajuda e eles estão dispostos a te ajudar. Que massa, cara. Boa dica aí pra galera que tá escutando, hein, cara. Então aí, né, a galera que tá escutando, pô, se você entrou, ajuda o próximo, né? Sim, sim. Então você tá em que ano da faculdade? Tá no último ano, tá? E aí você falou que você fez os preparatórios com a FIM conosco, né? Você fez toda a preparação lá conosco, fez a imersão, apanhou na imersão, Sim, sim. estudou, pô, botou bastante hora no trabalho lá, Sim, sim. aprendeu muito. E, inclusive eu e o menino da minha equipe, ele entrou no Pátria, né? E eu entrei num lugar bom também. Cara, impressionante, né, cara? Vocês Sim, detonaram, cara. Putz, sim, cara, vocês detonaram. Foi muito top a sim, apresentação de vocês. sim. E aí, cara, como é que você falou ali, pô, te ajudou a te comportar em reunião, entrevista? Como é que você acha assim, que foram as competências principais para você conseguir o estágio que você conseguiu hoje em M&A aí que você está fazendo? Tipo, o que que te diferenciou nas tuas entrevistas? Sim, com certeza consegui debater de igual para igual com. Assim, é claro que a pessoa que me contratou, assim, é um cara que está há 20 anos nesse mercado e entende muito. Mas no dia que a gente se conheceu, que a gente marcou o almoço, eu consegui conversar de igual para ele. Eu consegui, assim, mostrar um entendimento do mercado, mesmo, assim, não sendo um membro sênior da carreira, igual ele. Assim, eu consegui entender o que acontece, ele me perguntou algumas coisas, e eu sabia, assim, o passo a passo do que é o M&A, o que Legal. é O a área processo, de né? infraestrutura, o que é a área assim no geral, tipo banco de investimento, tipo a área mesmo de M&A, e foi isso que eu Legal. aprendi. Ele até foi um debate bem informal, um almoço informal na época, mas ele gostou tanto de mim assim da conversa que ele até pagou meu almoço no dia. E assim a Caramba, gente que ficou ali legal. 1 hora conversando e foi muito interessante. No dia mesmo ele falou: já vamos ver o contrato. O quê? Foi assim, cara? Como é que pode, cara? Os caras nem tinham a vaga, abriram a vaga pra você de estágio ali. Eu sou o único estagiário da área ali. Você é um estagiário, meu caramba. É uma puta de uma empresa gigante, né? No sul aí, muito conhecida, muito famosa. E a equipe, assim, o conhecimento deles, assim, é gigante. Eu vejo, um mês ali que eu já aprendi muito, e assim, pô, vou aprender muito mais. Eu Mas, vejo que tem uma perspectiva de crescimento, porque a empresa foi privatizada também, né? E eu quero crescer ali dentro, e nada. bem legal, sim. Muito bom. Então, olha só, que massa. Então, tipo assim, você chamou o cara, foi atrás da pessoa, networking, que a gente sempre fala muito networking. Com o almoço, o cara topou almoçar contigo, ele falou, deixa eu almoçar com esse aluno aí qualquer perdido, né? Foi lá almoçar contigo, tu detonou. Você se mostrava que conhecia, já Sim, tinha sim. feito o caso de M&A conosco. Você chegou a falar do caso um pouco, ou não? Ele pediu uma apresentação,
Mas no final, só ele falou se eu tinha alguma apresentação, porque ali eles precisavam também fazer algumas apresentações, e daí eu mostrei um pouco dele, achei legal o jeito que você estruturou, e daí, mas ele já Acabou. também, ele acabou mudando de assunto, mas, e daí eu já fiz uma apresentação lá dentro esses dias, eu usei a estruturação que vocês me ensinaram, Que tudo, e legal. ficou bem legal. Que Que eu fiz legal. uma análise, eu não sei se isso aqui vai poder gravar daí, porque eu fiz uma análise de mercado de algumas empresas concorrentes, que quando não estiver gravando eu te falo daí. Tá bom, tá bom. Putz, que legal, meu. Que legal. Olha só, detonou. Então você nem chegou a passar por um processo de entrevista formal, foi tipo esse almoço. E o cara te contratou já. Muito bom. Você, o Marco sempre me falou, né, que é muito mais, não é a parte técnica, né, que eu Aham. também tenho, mas é aquela parte do comportamento, né, aquele clique. Quando tem o Clique. clique ali, não adianta, você tem que fazer o Acabou. cara, o cara se Acabou. sentir, tipo, se vê em É, você, gostar de você e é. pronto. E a gente sempre fala, Você né, também cara? fala muito. Você fala muito isso, né? Porque às vezes o cara não sabe a parte técnica, mas tem a vontade de aprender. E é E isso que importa, cara. A gente sempre sim, fala, 70%, 80% é você mostrar energia, interesse que você mostrou e, e você ser uma pessoa que é likeable, né? As pessoas gostam de você, você consegue se conectar com a pessoa, você cria relacionamento, o clique que você falou ali, né? sim. E até eu deixei bem claro pro meu chefe que me contratou que eu não sabia muito do setor elétrico. Eu falei, eu já tive Uhum. uma experiência, mas o setor elétrico é um setor complicado e eu não entendo muito. Mas eu demonstrei assim, eu falei que Vou fiz os aprender. cursos e vou aprender e estou disposto a aprender. Legal. Inclusive, eu tenho ele, que é o meu chefe principal, e tenho dois chefes abaixo dele, né? E assim, inclusive, meus dois chefes abaixo, eles brigam para me passar as coisas porque sabem que eu vou fazer bem feito, sabe? Isso é muito legal. Que massa. Que massa. E agora então o plano, pô, tá morando em casa ainda, acredito. Então tá Sim, economizando dinheiro, sim. consegue morar em casa, ganhando um dinheirinho no estágio, experiência legal. Então o plano é terminar a faculdade, tentar ser efetivado por ali, né? Tem interesse um dia talvez ir para São Paulo no futuro, quem sabe ou Então, não? eu converso com o Marcos e ele me fala assim que acho interessante, que eu tenho potencial. Mas eu acho que eu quero pegar uma bagagem antes de ir para São Paulo, porque eu acho que São Paulo é muito concorrido. E eu acho que eu quero, assim, pegar uma bagagem antes, tentar crescer na Copel e, Uhum. e ver o que vai acontecer também, porque ele está tendo muitas mudanças ali dentro, né? Porque foi privatizada. Então E tem daí eu para quero crescer ver, ali se dentro. caso tiver uma oportunidade, eu Uhum. continuaria ali. Mas também tem que ver, né? Tem que ver o que vai Sim, acontecer sim. também. Tava falando com algumas pessoas ali dentro que falam que não sabem o que vai acontecer. Mas assim, eu estou gostando muito e a curva de aprendizado está sendo gigante. Gigante. E outra coisa, eu penso talvez no futuro, assim, daqui uns 4 anos, fazer um MBA. Eu já vi você Tem falando interesse. sobre isso. Muito interesse em fazer um MBA nos Estados Unidos, até o Marcos. Eu e o Marcos a gente conversa todo dia quase. E daí, Caramba. sim, Porque o e Marcos daí. também cobra infraestrutura, né? Sim, então a Na gente Evercore. tá. Sim, ele me pediu esses dias negócio ali, eu fucei, consegui achar. Às vezes ele me manda umas coisas também. Que A gente tá legal, se cara. ajudando, apesar dele saber muito mais, mas o que eu posso eu tento ajudar ele também. Que legal, cara. Olha, o network violento, né? Você viu, imagina, começou o Sim, network lá conosco, e agora já tá sim, trocando ideia no sim. dia a dia de trabalho, né, cara? Sim, sim. E o MBA eu acho bem interessante. Eu vi até que o seu primo aqui de Curitiba foi, né, para Cornell. Foi, cara, foi, E tá em a Cornell. primeira, a primeira pessoa do mercado financeiro que eu falei foi assim, informalmente, no LinkedIn. Até antes de conhecer vocês, foi o Bruno, que é sócio do Marcos lá na Evercore. Ele é da Cornell também. O Bruno de Bruno, que Pádua, é. de Paula, porque ele fez engenharia civil na Federal de Goiás. E eu fazendo engenharia civil na PUC do Paraná, eu falei, tem alguma sinergia para eu puxar um papo com ele. E ele foi muito gente boa comigo, ele foi a primeira pessoa que me deu muitas dicas. E daí eu já comecei, e daí eu já acabei conhecendo vocês também, foi bem legal daí. Mas a Cornell é uma faculdade que eu tenho interesse. Mas é Que claro, massa. tem que se formar. Ter uma bagagem, e fazer o GMAT, tudo. Mas é pro futuro. Futuro, mas, cara, tá com o caminho já. Está com o caminho mais bem feito que eu e o Marcos tivemos lá atrás, né? Pra você ter uma ideia. Sim. Então é só continuar esse caminho, se formar, trabalhar uns 2, 3 anos. O próprio Bruno, né, que você conversou da cena, que ele foi muito novo para o MBA dele, né? Ele me falou que ele voltou para cá, não queriam nem deixar ele de associate. Botaram ele como analista, porque ele era muito novo. Muito novo. Ele voltou para cá. Ele deve ter ido com o MBA dele com 22, 23 anos, cara. Muito novo. Sim, Voltou muito novo. Mas sim. ele voltou como analista e cresceu muito rápido, né? Sim, sim. Dizem, o Marcos ele é muito inteligente no Muito, dia a muito, dia, tudo. Sim, muito fora sim. da curva. Cara, que legal. E você falou, né? O meu sobrinho hoje tá em Cornell, o Rafa, e ele é de Curitiba. E ele trabalhava na Exxon aí em Curitiba, né? E ele conseguiu Legal, né? oferta agora. Ele conseguiu oferta para estagiar numa boutique, um middle market bank lá no Texas.
Que legal, que para legal. cobrir o setor de oil and gas. Pô, que legal, que legal. Então, deu boa para ele também. Então eles E contratam. Eles contratam assim, por exemplo, eu do setor elétrico, se o caso for para o MBA, talvez eu caia em infra nos Estados Unidos. exatamente. Ah, Se você quiser fazer infra, você tem o leverage de alavancar todo o teu background, conhecimento e usar a seu favor, entendeu? pô, legal, Esse é o legal. caminho mais fácil para você transicionar entre Brasil e Estados Unidos. Pô, que legal. Então é bom você especializar em infra, energia, o que for, porque aqui o mercado de energia e infra é gigante. E aí você tanto consegue pegar boutiques que vão cobrir esse setor, os bancões que vão cobrir esse setor, né? Dentro dos bancões, o setor que cobre Power and Utilities. E tem fundos também, né, cara? Então você também consegue entrar em fundos de PI que vão cobrir o setor de energia ou infra. Que legal, que legal. Sim, e esse setor de infra eu acho um setor fantástico, né? Aqui no Brasil mesmo tá saindo coisa todo dia. Eu falando com o Marcos, assim, Muita todo coisa. dia sai. E assim, é diferente de alguns outros setores, que ali parece que pra gente R$ 100, para as empresas bilhão é como se fosse R$ 100 pra gente. Porque é um setor Toda muito semana. grande, né? Exige muito capital, é muita grana, é muito dinheiro envolvido, né, no teu setor. Sim, sim. É um setor bom, cara. Sim. E assim, casa Sim. muito com o teu background de engenheiro também, né? Engenheiro civil, pô, você entende de materiais, construção, Sim, sim, projeto. sim. Eu acho que você tem É, um perfil bem forte, inclusive, cara, para fazer um MBA bom aqui, cara. sim, inclusive eu estou fazendo uma matéria de rodovias. Rodovias também cai na parte de infra, eu estava falando com o Marcos, a parte de saneamento, né, que a gente tem na Aham, faculdade. aham. Pô, que Eu não sei show. como funciona o saneamento nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, né, tem bastante. Nessa parte de elétrica também, eu acho bem legal. Sim. Então, assim, continua na carreira, às vezes efetivado, trabalha uns 2 anos, já tira talvez até o CFA nível 1, Eu estava pensando nisso, ia te perguntar também. tira o CFA nível 1 só para tirar, para ajudar a dar uma fortalecida no currículo, vai aprender coisa técnica, vai ajudar, vai te dar uma Sim, base de evaluation boa, sim, sim, e aí já tira o GMAT. O quanto antes, já tira o sim, GMAT, né? sim. E aí, cara, aplica para o MBA o mais rápido possível, o mais novo possível. Tipo assim, 2, 3 anos de experiência já aplica, tá? Você tá com quantos anos hoje? Então, vai se formar agora em dezembro de 25? Sim, dezembro, se Deus quiser. Cara, dezembro de 25 você se forma, 2027 tu tá aplicando para MBA. Com Sim, 26, novo ainda. novo, 26, 27 no máximo. Sim, sim. E se forma lá com uns 29 no máximo, que é o que 29 eles no querem. máximo. Que é uma Sim, idade excelente para você estar se formando aqui. sim, Porque eu sim. vim estudar com 29 e me formei com 31. Então eu gostaria de ter vindo com, sei lá, 26, 27. Só que eu não sabia, Legal. eu não conhecia na época, né? Mas hoje, olhando E, para trás, é bem melhor você vir mais novo se você quiser fazer carreira de IB aqui, né? sim. E eu vejo também que até mesmo que o cara fique um tempo nos Estados Unidos e volte para o Brasil, ter um MBA Ivy League, Ah, vai assim, ajudar é muito. outros olhos, né? Sim. Até para o cara às vezes virar diretor de uma empresa grande, igual até vai para MBA e volta para a Copel às vezes. O Claro, cara já pode volta, voltar. né? Volta Às bem. vezes o cara quer morar em Curitiba, às vezes, né? E assim volta com uma moral gigante. Passa um tempo nos Estados Unidos, trabalha em Nova York, passa 2, 3 anos aqui e aí consegue voltar para Curitiba num cargo bom, né? Um cargo alto. Outra coisa que eu ia te falar, eu vi uma entrevista que você fez no YouTube com o Jair, ele Aham. faz Cornell também, ele trabalhou na boutique de América que eu trabalhei lá em Porto Alegre. Você é sério, Jair? Não acredita. Sim, sim, eu vi ele no LinkedIn, eu vi que ele trabalhou lá na Stone Capital também, que eu trabalhei lá. Tony Captain. E, Aham. só que lá eles são de Porto Alegre, e daí na época, olha só o que aconteceu, mas eu não sabia quase nada de M&A na época, só que eu acabei conhecendo, mandei o currículo, fiz uma entrevista com o sócio lá. E daí, quando eu fiz a entrevista com o sócio, eles não tinham vaga para Curitiba, e eu era a única pessoa de fora de Porto Alegre que eu fazia home office. Sim, Caramba, que loucura. Olha sim, só, eu cara, você fiquei já lá um estava ano e indo pouco. atrás já. Sim, sim, eu fiquei Cara, lá um que ano e massa. pouco. Sim, então daí eu já tô com essa experiência da Mochica, agora, dessa empresa que eu tô. E, cara, bem legal. Cara, já tô criando uma bagagem desde na faculdade. E aqui você sabe que aqui em Curitiba não tem quase nada de Nada. IB. É uma coisa muito escassa. Pô, e que dica que se dá pra galera que tá assistindo essa entrevista aí, que tá na faculdade, que quer entrar no mercado financeiro, assim, que dica que você dá? A principal dica que eu dou é correr atrás, não desistir. Não Cara, é desistir. difícil, é um mercado super concorrido. Sim, as pessoas das melhores faculdades, assim, as pessoas mais inteligentes acho que do Brasil querem trabalhar nessa área porque é bem remunerado, te dá um networking bom e você aprende todo dia. Mas, cara, pode ser clichê, mas o que eu acho é correr atrás e não desistir. Correr atrás que dá certo. Mesmo, sei lá, mesmo que estiver cansado. Trabalhou o dia inteiro, estudou o dia inteiro, ir lá pegar
ir atrás, estudar, ir fazendo Que nem você network, fez, né, cara? Pô, tudo. você foi Sim, atrás, entrou em contato, fez networking, conseguiu. Mostrou interesse. sim. Muito bom, cara. Pô, parabéns aí pela vaga, pela conquista. E conta com a gente aí no futuro, comigo e com o Marcos, pra te ajudar a vir pra cá ou ir pra São Paulo se quiser. Sim, sim. Pô, Tá muito bom? obrigado. Valeu, André. Obrigadão, cara. Abraço. Tchau, tchau.